Oi. Bom dia a todos. Vai falar o versículo? Pode ser? Não, mas tem tempo, calma. Tá fora de perigo, menino, né? Graças a Deus. Velho. Não sabe, fiquei sabendo hoje. Não tinha até ter ligado ontem. Ele dá só o susto, pô. Eu vi que é menino pequeno, pô. Mas ele é envolvido com alguma coisa, vida? Não, até onde a gente sabe. Não, realmente, eu escutei falar assim. O povo falando assim, pessoal, que ele não é envolvido com nada errado, não. O rapaz que tá usando. Aí tá se juntando com quem não sabe. Ele anda com o porco? Farelo. Deixa eu... Cadê Manuel do Gás? Quinta. É, aí vai fazer 2 hoje, quinta e sexta, fica 4 para mês que vem. Pra quem trabalhar. Quinta sessão do segundo período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Realizado no dia 21 de maio de 2026. Antes de iniciar os trabalhos, queria pedir ao vereador Marcelo Andrade para que recitasse um versículo bíblico para a nossa meditação. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os vereadores e vereadoras desta casa. E a palavra do Senhor hoje está em João, capítulo 6, versos 37 e 38, que diz: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarás. Pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de, dando continuidade aos trabalhos, queria também pedir 1 minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Passado 1 minuto de silêncio, passa a palavra ao vereador Edivaldo, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Muito bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Ata da 4ª sessão do segundo período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 14 de maio de 2026, às 10 horas do dia 14 do mês de maio do ano de 2026, no seu prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro.
Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edmilson José Ramos Filho, Edivaldo José dos Santos, Gessé Azevedo de Andrade, João Ferreiras de Farias Neto, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Marcelo Pereira de Andrade. Os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado Silvana Celestino e Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir, antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Joelso Gonçalves que usando a tribuna da casa, recitasse uma passagem da Bíblia. E em seguida solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Seguindo com os trabalhos, demandou o segundo secretário vereador Edivaldo José dos Santos, que fizesse a leitura da ata da sessão passada, a qual, após a leitura, foi posta para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência requereu à primeira secretária, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou da indicação de número 36 de 2026 e dos requerimentos de número 57, 58, 59, 60, 61 e 62 de 2026. Após a leitura do expediente, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia, que constou das indicações de número 33, 34 e 35 de 2026, dos requerimentos de número 18, 50, 55 e 56 de 2026, do projeto de lei de número 6 de 2026 e do projeto de resolução de número 6 de 2026, a indicação de número 33, de autoria do vereador Marcelo Andrade, indica ao senhor prefeito a necessidade de criar um polo fixo da Unidade de Serviço Médico de Urgência, SAMU, na comunidade do Sossego. A mesma foi lida e depois posta em única discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da presente proposição, a qual, em seguida, foi discutida pelo vereador Marcelo e pela vereadora Silvana Celestino. Após a discussão, a mesma foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. A indicação de número 34, de autoria do vereador Marcelo Andrade, indica ao senhor prefeito a necessidade de ofertar abafadores de ruídos e crachás com o cordão com o símbolo de autismo a todas as crianças vivendo em autismo do nosso município. A mesma foi lida e depois posta em única discussão, em uma única votação, sendo aprovado por unanimidade. A indicação de número 35, de autoria do vereador Marcelo Andrade, indica ao senhor prefeito que veja a necessidade de ser colocado um contêiner coletor de lixo entre as ruas Egimário Porfírio de Menezes e a rua Rouginó, mais precisamente ao lado do imóvel número 46. A mesma foi lida e depois posta em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 18, de autoria do vereador Gessé Andrade, requer ao ex-senhor Paulo Martins, ex-Paulo Martins da Silva Júnior, servidor comissionado da Prefeitura desta ilha, que responda ao porquê portal da transparência da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá está desatualizado desde o ano passado. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 50, de autoria do vereador Gessé Andrade, formula apelo ao senhor prefeito para que responda de forma oficial qual foi o processo usado
para a requisição das lixeiras espalhadas pelas ruas da cidade. Se for por locação, informação, o valor unitário, o valor total, o período do contrato e o nome da empresa locatária. Se foram adquiridas por compra, informar. Também o valor unitário, o valor total e o nome da empresa com o seu devido CNPJ, contendo também a quantidade de lixeira adquirida. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo aprovado, sendo rejeitado pelo plenário, por maioria absoluta. O requerimento de número 55, de autoria do vereador Marcelo Andrade, formula apelo ao senhor prefeito para que, através da Secretaria de Infraestrutura, seja realizado revitalização ou construção de um novo banheiro público municipal e que, neste contexto, placa de sinalização, identificação, padrão masculino e feminino, climatização e que seja incluído o nome do banheiro público em 3 línguas diferentes, inglês, espanhol e português. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora, em discussão, a qual foi discutida pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Manuel José, José Mário e João Ferreira e Edivaldo José dos Santos. E em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 36, de autoria do vereador Marcelo Andrade, formula apelo ao senhor prefeito para que, através da Secretaria de Infraestrutura, seja realizado trocas de lâmpadas e relé fotocélulas, se for o caso, em toda a extensão da rua Brejo da Madre de Deus, localizada no bairro do Forte Orange, e que seja colocado com container coletor de lixo na estrada da mesma rua. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora, em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de lei de número 6, de autoria do vereador Edivaldo José dos Santos, denomina de José Flávio Madureira Neto a rua Adugesa, situada na comunidade do Roque Santeiro. O mesmo foi lido e depois posto em primeira discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora, em discussão, a qual em seguida foi posta em primeira única votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de resolução de número 6, de autoria do vereador Gessé Andrade, faz concessão do título de cidadão honorário da ilha de Itamaracá ao senhor Daniel Dionísio dos Santos Júnior. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora, em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos e não havendo nenhuma matéria na pauta de votação, o senhor presidente passou a fazer a chamada dos oradores, fazendo uso da tribuna a vereadora Claudete Maria e Silvana Celestino, e os vereadores Manuel José, João Ferreira, Edmilson Ramos, Marcelo Andrade e Joelso Gonçalves. E não havendo mais quem quisesse fazer uso da tribuna e nada mais havendo para ser deliberado, na presente sessão, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 21 do corrente mês, solicitando em seguida que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinado pelo presidente, pelo secretário e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2026. Nada mais a ser lido, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente. Coloca a presente ata em discussão.
Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, passa a palavra à primeira secretária, a vereadora Silvana, para que faça a chamada dos vereadores presentes, seguido o expediente do dia. Bom dia a todos, público presente, público de casa que nos assiste através do TV Câmara, colegas vereadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Chamada dos vereadores. Vereadora Claudete Maria de Lima, presente. Vereador Edmilson José dos Santos, presente. Vereador Edivaldo José dos Santos, presente. Vereador João Ferreira, presente. Vereador Joelso Gonçalves, faltou. Vereador Gessé Azevedo de Andrade, faltou. Vereador José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. Vereador José Palmeira da Silva Filho, presente. Vereador Manuel José da Silva, vereador Manuel. Faltou. Vereador Marcelo Pereira de Andrade, presente. Vereadora Silvana Celestino Pereira, presente. Expediente do dia. Requerimento número 63 de 2026. Solicitação de providências. Por meio deste, o vereador João Ferreira de Farias Neto, do município da Ilha de Itamaracá, no exercício de suas atribuições legais e no cumprimento dos seus deveres de fiscalização, defesa do interesse público e representação popular, vem respeitosamente solicitar ao Governo do Estado de Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Defesa Social, SDS, da Polícia Civil de Pernambuco, PCPE, bem como ao excelentíssimo senhor prefeito do município da Ilha de Itamaracá e à Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Transporte, a adoção das providências necessárias visando a implantação de uma delegacia de plantão no município da Ilha de Itamaracá, bem como a formalização e a apresentação da necessidade institucional do município perante o Estado de Pernambuco. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de fortalecimento da segurança pública no município da Ilha de Itamaracá, especialmente diante da sua reconhecida vocação turística e do expressivo aumento do fluxo de pessoas durante finais de semana, feriados prolongados e eventos de períodos em alta temporada. Cumpre-se destacar que a Ilha de Itamaracá constitui importante polo turístico do estado de Pernambuco, recebendo visitantes de diversas regiões, circunstância que amplia significativamente a demanda por serviços públicos essenciais, sobretudo aqueles relacionados à segurança pública e ao atendimento policial imediato. Registra-se ainda que os municípios e polos turísticos do litoral pernambucano adotam medidas semelhantes voltadas ao atendimento policial permanente, a exemplo de Porto de Galinha, importante destino turístico do estado, que dispõe de estrutura policial voltada ao suporte das demandas decorrentes ao elevado reflexo turístico. Ressalta-se que a inexistência de delegacia de plantão no município pode ocasionar dificuldades no atendimento imediato das ocorrências, aumento do tempo de resposta e deslocamento para municípios vizinhos, impactando diretamente a população e os visitantes. Diante disso, se faz necessária a atuação conjunta entre o município e o Estado para a apresentação formal da demanda, levantamento das necessidades locais e adoção das medidas administrativas necessárias para a viabilização da implantação da referida unidade policial. A justificativa é oral e a autoria é do vereador João Ferreira. Eu gostaria de retificar, o vereador Manuel José da Silva está presente na sessão.
Requerimento número 64 de 2026. Por meio deste, o vereador do município da Ilha de Itamaracá, no exercício de suas atribuições legais e no cumprimento de seus deveres de fiscalização, defesa e do interesse público e representação popular, vem respeitosamente solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito do município da Ilha de Itamaracá, por intermédio da Secretaria Municipal competente, a adoção de providências necessárias visando a realização de serviços na melhoramento na rua Carlos Antão, na comunidade do Forte Orange, bem como a vistoria técnica e a execução de melhorias na rua Cajueiro, nas proximidades do antigo lixão neste município. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de promover melhores condições de infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida para os moradores das referidas localidades, considerando as demandas apresentadas pela população e a necessidade de manutenção adequada nas vias públicas. Cumpre-se destacar que a rua Carlos Antão, situado na comunidade do Forte Orange, necessita de intervenções e melhorias, visando proporcionar melhores condições de tráfego, acessibilidade e segurança para todos os moradores e visitantes que utilizam diariamente a via. Da mesma forma, requer a realização de vistoria técnica na rua Cajueiro, localizada nas proximidades do antigo lixão, para levantamento das necessidades existentes e posterior adoção de medidas cabíveis para a execução dos melhoramentos necessários, garantindo melhores condições estruturais e urbanísticas para a localidade. Diante disso, faz-se necessário a atuação do Poder Executivo Municipal por intermédio da Secretaria responsável para a realização das intervenções necessárias e atendimento da demanda apresentada pela comunidade. A justificativa é oral e a autoria é do vereador João Ferreira. Requerimento número 65 de 2026. Em cumprimento com o regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, a vereadora que subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, uma solicitação para que seja disponibilizado coletores de lixo nas localidades abaixo relacionadas. 1. Na PE 001, no bairro do Forno da Cal, mais precisamente em frente ao restaurante Sabor da Ilha, e na rua Azteca, mais precisamente ao lado da casa número 337, no bairro de Riuamba. A justificativa é oral e a autoria é da vereadora Silvana. Requerimento número 66 de 2026. Em cumprimento com as formalidades regimentais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do município e o regimento interno da Casa, a vereadora que subscreve abaixo, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que seja feita uma poda de árvore existente na rua Ana Lúcia de Barros Cabral, mais precisamente em frente à residência da senhora Angélica, a qual, por ser de grande porte e devido às fortes chuvas, corre o risco de cair. A justificativa é oral e a autoria é da vereadora Claudete. Requerimento número 67 de 2026. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que abaixo subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que seja feita a troca de lâmpadas e do rolê fotocélula, se for o caso, dos postos situados no bairro da 51,
Alto da Felicidade, mais precisamente entre as casas de Seu Chico e de Dona Rejane Véia. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Marcelo Andrade. Requerimento número 68 de 2026. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que solicite ao setor de planejamento o recolhimento dos lixos da rua Caravela e colocação de um container de lixo na mesma rua, próximo à chácara Aconchego. Neste mesmo pedido, solicita a troca de lâmpada e do rolê fotocélula, se for o caso, num poste que fica localizado ao lado da chácara Aconchego. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Marcelo Andrade. Requerimento número 69 de 2026. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que seja realizado um serviço de terraplanagem com passagem da máquina patrol e colocação de metralha e pó de brita em toda a extensão das ruas Marte e Rua Estrela, localizada no bairro do Forte Orange, e que planejem o recolhimento do lixo das mesmas. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Marcelo Andrade. Requerimento número 70 de 2026. Em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, o vereador que abaixo subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que seja reforçada as muitas outras que já foram feitas nestas casas pelos meus colegas vereadores e vereadoras, que seja realizado um mutirão de serviço como poda de árvores, terraplanagem com passagem da máquina patrol, revisão na parte elétrica, colocação de pó de pedra nas principais ruas da comunidade do Sossego, Lance dos Cações, Queimadas, Pontal da Ilha e demais localidades existentes, que venham amenizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores e veranistas que estão passando por dificuldade devido ao estado de abandono por parte da gestão municipal, e que tais serviços sejam realizados a partir da estrada que dá acesso às referidas comunidades, visto que a mesma se encontra intransitável. A justificativa é oral e a autoria é do vereador José Palmeira, Bio da Laje. Projeto de Lei número 7 de 2026, ementa, dispõe sobre a disponibilização de veículo exclusivo para o tratamento de pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia fora do município da Ilha de Itamaracá e da outras providências. O vereador Marcelo Pereira Andrade submete à apreciação do colendo plenário o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica
o Poder Executivo Municipal autorizado a disponibilizar um veículo exclusivo do tipo van ou similar destinado ao transporte de pacientes residentes no município da Ilha de Itamaracá que necessitem realizar o tratamento de quimioterapia, radioterapia ou outros tratamentos oncológicos em unidades de saúde localizadas fora do município. Artigo 2º. O transporte que trata esta lei deverá ser realizado de forma humanizada, segura e contínua, garantindo assim aos pacientes conforto, acessibilidade, prioridade no embarque e acompanhamento do responsável quando necessário. Artigo 3º. O serviço deverá atender pacientes previamente cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação do comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico. Artigo 4º. O veículo destinado ao transporte deverá possuir manutenção periódica, ar-condicionados e condições adequadas de higiene e acessibilidade. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber para garantir a sua fiel execução. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa é oral e a autoria é do vereador Marcelo Andrade. Sem mais expediente para o dia, eu retomo a palavra ao presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Vou dar início aqui à ordem do dia. Eu vou fazer duas, Bill. Vou fazer duas, aí a gente já volta hoje ainda. Beleza? Indicação número 36 de 2026, em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, a vereadora que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, a necessidade de realizar obras de construção de um muro de contenção em toda a orla da Praia do Sossego, iniciando no ponto de travessia até a área que fizer necessário, aproveitando as verbas federais que estão chegando aos cofres públicos do município, com essa destinação, e assim seja dada uma estagnação ao avanço do mar naquela região. A indicação é da vereadora Claudete, está em discussão. A vereadora Claudete vai discutir. Bom dia a todos. Tá ligado. Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, bom dia senhor presidente, meus colegas, ao público presente, ao pessoal de casa que nos acompanha. Aqui, presidente e meus colegas, quero pedindo a ajuda a vocês para que esse requerimento seja atendido, porque nós sabemos que o sossego está avançando muito mais. Inclusive, aonde nós passamos ali do barco, já aqui há uns dias não tem mais passagem, né, Bill? Aí está muito dificultoso. Então, essa verba do PAC que está vindo aí, dá demais para fazer esse projeto aí, que não sei se alguém daqui falou na época com o Rubinho, quando ele era vivo, que ele tinha um projeto para ali, né, Bill? Então, esse projeto ficou escrito, né? Então, eu peço encarecidamente ao prefeito Paulo Galvão, junto com nós aqui da Câmara, para que seja adiantado esse processo aí, desse muro de contenção na Praia do Sossego. Meus agradecimentos. Continua em discussão. Vai discutir, Manuel? Manuel do Gás.
Bom dia, amigos vereadores, mesa diretora, o público presente, público de casa. Há muito tempo que a gente aqui dessa casa, amigo Zero e amigos vereadores, sempre a gente luta, né? Para realmente fazer esse muro de contenção ali no sossego. Mas, Claudete, a gente tem que ver se realmente essa verba do PAC, se realmente ela é destinada para fazer esse serviço. Porque se ela não for destinada para esse serviço, realmente ela não vai poder ser aplicada ali. Então, porque verbas federais tem que ser realmente destinado para aquele fim, para aquele serviço. Mas seu requerimento é muito louvável e muito bom, para realmente atender aquele pessoal ali. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. A indicação da vereadora Claudete. Requerimento número 57/2026. Em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Educação, visando realizar planejamento financeiro com a finalidade de estender para 12 meses o contrato das pessoas que prestam serviço à referida secretaria nos sistemas de contrato e tem seus vínculos com prazo de 11 meses, ficando em aberto o mês de janeiro. E desta forma as pessoas que trabalham sob esse regime ficam sem receber o mês de janeiro, um mês que geralmente vem carregado de compromissos financeiros. O requerimento é do vereador Edmilson, está em discussão. Discutiu o vereador Edmilson. Bom dia a todos e a todas. Caros nobres vereadores e vereadoras, esses servidores, né, que trabalham na educação, tem um contrato de 11 meses, e o mês de janeiro ele fica sem receber, fica aí em recesso, né? Jogam para casa e fica as dívidas para ele, né? Aqui eu peço encarecidamente ao prefeito e aos novos vereadores e vereadoras que aprovem isso, e o prefeito também veja essa situação desses trabalhadores da educação, os contratados, que venham a pagar os 12 meses, porque quando chega janeiro, onde a dívida chega de verdade. Um bom dia aí para todos. Continua em discussão, vereador Marcelo Andrade. Bom dia mais uma vez, senhores vereadores e vereadoras, público de casa. Eu gostaria, Kita, de reforçar o seu requerimento, essa indicação, essa preocupação com esse público. Nós já tínhamos conversado e em todas as escolas que nós participamos e que estivemos lá, a gente tem visto a grande preocupação desses servidores, que a cada 11 meses eles ficam um mês em casa. E essa férias coletiva para eles não recebem nada. E é preocupante porque eles têm família, eles têm dívidas. Então a gente precisa chegar junto ao prefeito, à secretária de administração, à secretária de educação, para que a gente forte junto, todos os vereadores, não só você, mas que a gente possa mostrar a preocupação dessas pessoas que precisam ter o seu salário nos 12 meses. Pois eles, no mês que eles ficam, a gente sabe as dificuldades. Nós que temos salário gradativamente, todos os meses, a gente sofre os impactos da preocupação, dos débitos. Imagina essas pessoas. Então, a gente precisa reverter essa cultura que foi colocada em gestões anteriores, não vou ditar aqui o nome, mas foi uma cultura que colocada para prejudicar o servidor municipal, em especial os da educação, os contratados, e a gente precisa fazer com que este gestor, o seu Paulo Galvão, junto à secretária de Educação, Ana Elizabeth Aguiar, para a gente conseguir fazer com que essas pessoas tenham seus direitos adquiridos e esse mês do salário esteja nas suas contas. Conto com
comigo e eu tenho certeza que todos nós vamos estar juntos desse seu requerimento. Continua em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 58 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e demais setores competentes, visando a realização de serviço de reforma e ampliação do prédio onde funciona o Conselho Tutelar Municipal, com a finalidade de modernizar aquele prédio público, criando também um espaço executivo para reuniões entre os conselheiros e as pessoas que procuram o serviço do referido órgão. O requerimento é do vereador Edmilson, está em discussão. O vereador Edmilson vai discutir o projeto. Bom dia mais uma vez. Tivemos presente lá no Conselho Tutelar, junto com o vereador Marcelo e com Dida, e a preocupação, né, dos conselheiros e as conselheiras, na hora de fazer suas reuniões com os familiares, né, que só tem uma sala e o outro pessoal fica de fora, fica escutando tudo o que acontece. E é muito pequeno, né? São 5 pessoas. Nós temos aqui a vereadora Claudete, que já foi conselheira tutelar, sabe o que está acontecendo, né? É muito preocupante, né? A gente aqui está precisando, eles estão precisando, que ao menos faça uma reforma, faça um primeiro andar, que ao menos a sala fique em cima e as pessoas que vão fazer lá suas queixas fiquem na sala e os outros fiquem um pouco mais distantes, né? E o que está acontecendo também é as diárias deles, que é um absurdo, que eles não têm hora, são 24 horas, né, de plantão que eles ficam, e quando eles saem para fora, são R$30 que dão a ele para passar o dia todo, né? Às vezes ele sai 2 horas da manhã, pode chegar no outro dia com R$37. Isso é um absurdo, essa diária. Continua em discussão, vereador Marcelo. Próxima é a senhora, doutora. Eu gostaria, antes de tudo, registrar a presença de Luísa Cândida, presidente do Conselho Municipal da Ilha de Itamaracá, e agente comunitária de saúde, aguerrida aí do nosso município, e do meu amigo Juan Fernandes, né, que é um defensor da natureza aí do nosso município, do meio ambiente. Então, Quito, eu venho aqui reforçar, nós tivemos no Conselho Tutelar, na sede do Conselho Tutelar, Silvana foi uma das vereadoras que, primeiramente, fez uma visita a este órgão, que já identificou algumas pautas que eles sempre digam, porque às vezes não, sempre que nós, vereadores e vereadoras, estamos externamente, a gente ouve a necessidade do povo. E a necessidade do povo não só está, ou não só estão, diante das ruas e dos problemas. Está no servidor. No servidor que tem diversas situações que precisa melhorar. No conforto, no salário, na infraestrutura do ambiente de trabalho, para que a gente possa desenvolver e fazer políticas públicas. E fazer políticas públicas voltadas ao público da criança e do adolescente no município da Ilha de Itamaracá, eu tenho visto que tem sido um desafio. O Conselho Tutelar eu acompanho há muito tempo, Claudete é ciente, que desde a gestão anterior, que eu estava secretária adjunta de saúde, mas sempre me coloquei à disposição para que for necessário. E a gente, indo lá, mais uma vez, Silvana, eles trouxeram para a gente as problemáticas que são fáceis de se resolver. Então, a gente tem que lutar por esse órgão também, para que eles tenham condições de acolher e resolver as problemáticas. Muitas vezes, todas as vezes que as pessoas estão lá, elas estão afetadas psicologicamente e o acolhimento é a chave para que a gente possa resolver, dar condição e condução para a resolução da problemática.
E agora eu já aproveito para dizer, Kita, que no dia 28 deste mês, nós já estamos em andamento de uma audiência pública. E o foco principal é o Conselho Tutelar. Pois a gente está no mês de maio laranja e a gente precisa falar. Precisamos discutir políticas públicas de proteção dessas crianças, mas não tem como a gente proteger se a gente não oferta a infraestrutura mínima necessária para que esses conselheiros possam exercer a sua função com dignidade. Conte comigo, conte conosco, eu tenho certeza que essa casa vai fazer justiça para que a gente possa fazer com que estes serviços e essas pessoas possam ter os seus direitos adquiridos. Continua em discussão, vereadora Claudete. Bom dia mais uma vez. É de grande relevância aqui, tá? Seu requerimento. Eu fui conselheira por 2 mandatos. Eu sei o que nós passávamos ali. Sei o que as meninas passam hoje. Inclusive, todas as vezes que eu estou com Dona Rúbia, eu sempre bato no Conselho Tutelar, porque eu sei da dificuldade. Inclusive, essa semana eu estive com Paulo Galvão cobrando o carro, que foi doado por Tereza Leitão e que até a data de hoje não chegou por conta de cota. Que cota? O dinheiro não está na conta, compra o que der. Entendeu? Então, ele ligou na hora para Paulinho e falou que o carro está prestes a chegar, que eles querem, foi doado para ser um carro de 7 lugares. Então, é como no requerimento pede uma sala especial para ser escutada as crianças. É muito dificultoso, principalmente na hora que chega o caso de estupro. Porque você vem com a criança, um adolescente, e nós não temos como escutar a criança ou adolescente. Eu sentia muita dificuldade, sei o que as meninas passam, porque eu senti na pele, sem falar no risco, como você fala na diária. Essa diária é de acordo, não pode ser mais do que o que tem aí, porque ela é de acordo com o que está na legislação. Então, é isso que a gente, quando diz assim, vamos aumentar as diárias, porque eles passam por isso. Eu saía de manhã e chegava de noite com R$37. Se saísse para um congresso, o congresso era R$37, que uma vez eu saí foi para Caruaru, quase morro de fome, com R$37. Mas é de grande relevância esse aí, e nós damos a mão, as mãos, né, para a gente cobrar do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para ver se resolve a situação do Conselho Tutelar. E outra, nós não tínhamos um banheiro que ainda hoje continua. É um banheiro para o público e um banheiro para nós que eram funcionários. Então, é de grande relevância. Em conselhos tutelares por aí, Itapissuma, eles passam, pernoitado. São 24 horas mas tinha várias vezes a gente foi para a audiência pública, lá no fórum. E quando chegou lá, cobraram na gestão passada, cobraram que era para nós ficarmos no prédio. Como que a gente ia ficar no prédio que não tinha lugar para dormir? E é isso também que tinha que ter um lugar, entendeu? Rato, barata, de tudo tem lá, escorpião. Então, ainda continua do mesmo jeito, não mudou nada, só mudou a pintura, mas o prédio continua o mesmo. Então, é de grande relevância que seu Paulo Galvão, como gestor, né, veja essa situação aí para que possa atender esse pedido do Legislativo. Muito obrigado. Continue em discussão, vereadora Silvana. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu venho, primeiramente, parabenizar você, Kita, pela autoria desse requerimento e dizer que a gente, sim, precisa garantir a infraestrutura do Conselho para que a gente possa entregar um serviço de melhor qualidade e proteção integral para quem busca aquele serviço, que a gente sabe que todos os casos do Conselho são casos que são confidenciais e precisam ser tratados com dignidade e respeito a quem utiliza esse serviço. Então, conte comigo
para aprovar esse requerimento. Eu tenho certeza, a gente pede aqui a sensibilidade da secretária, dona Rúbia, do prefeito Paulo Galvão, que realmente coloque esse requerimento em ação, né, porque o Conselho precisa. Eu ia entrar no mérito, mesmo fugindo um pouco ao tema, eu ia entrar no mérito do carro, que eu também estive no gabinete para procurar saber a respeito do carro, porque uma vez as meninas foram participar de um evento no qual eu participei na Assembleia Legislativa e o carro estava sem freio. E hoje compromete a segurança tanto dos funcionários, das conselheiras, do motorista do carro e das crianças que utilizam, crianças e adolescentes que utilizam o serviço. Então, a gente vem pedir encarecidamente essa sensibilidade, esse olhar para o Conselho Tutelar. Muito obrigada. Continue a discussão, vereador Joaquim, eletricista. Um bom dia a todos. Quero saudar a mesa, aos demais vereadores, ao público presente, ao público de casa e dar graças a Deus estar por mais uma vez aqui nesse momento. E discutir um assunto que é pertinente, que não é de hoje. Eu, como funcionário público, conhecedor daquele espaço que foi dado para o Conselho Tutelar lá atrás, quando foi criado aqui em Itamaracá, e ele nunca foi adequado para ser um espaço para o Conselho Tutelar. Foi um local improvisado, e improvisado ficou durante todo esse tempo. E não é possível mais que a casa hoje aqui, a casa ao lado, fique de braço cruzado vendo isso passar e levando as reivindicações das pessoas que são conselheiros, não considerando as reivindicações. É preciso que a gente agora dê as mãos com um amigo aí que trouxe esse requerimento, trouxe essa situação para casa. Eu acho que aqui já foi falado outras vezes, inclusive as conselheiras tiveram aqui em outro momento, e a gente, falando a respeito do piso salarial delas, que era lá embaixo, graças a Deus conseguimos aprovar a melhora do piso salarial, mas aí não é só o salário, é a dignidade do local de trabalho, como falou nosso amigo Marcelo, para que possa dar dignidade aos profissionais, não só no Conselho Tutelar, como em alguns pontos da saúde, da educação. São requerimentos que estão sendo pertinentes nessa casa. E a gente não vê resposta de lá da casa vizinha. A gente não tem uma resposta positiva. Se tem algum projeto para o Conselho Tutelar, se tem algum projeto da saída daquele posto de saúde do Riuamba, a saída do posto da Biquinha, que não tem condições. Aquele posto da Biquinha não suporta. Eu estou saindo do contexto, mas são contextos que é para dar dignidade à população e o funcionário que está ali trabalhando ser respeitado e ser cobrado também, mas com condições de trabalho. E eu vejo que é muito ambiente que a gente tem, que não tem esse olhar das secretarias, não sei, ou das condições também, porque vai muito pelas condições do município, pelas condições da secretaria. Tem secretaria aí que é criada, mas não dá nem para ser secretaria, era para ser diretoria. E está sendo criado, foram criadas secretarias que não têm verba nenhuma, que não tem estrutura, ou não vão procurar, tem que se ver. Mas a questão maior aqui é que a gente cobre e não fique só no requerimento aqui, que a gente vai em busca do nosso gestor, cobrar ele que tome uma providência em relação a essa questão do Conselho Tutelar, do ponto do Conselho Tutelar. Muito obrigado e um bom dia. Continue em discussão, não havendo mais quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 60/2026. O vereador que subscreve em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa da Lei Orgânica do município requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com os representantes da CELP Neoenergia, visando a instalação de postes de iluminação pública na Travessa Altinho,
que fica situada por trás da Capela de São Paulo Apóstolo, ampliando esse serviço numa artéria importante, visto que a mesma dará acesso à Trilha dos Holandeses. O requerimento é do vereador José Mário, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 61/2026. O vereador que subscreve, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com o setor responsável, visando a disponibilização de container para a colocação do lixo na rua Monte Carlos e Avenida Tamandaré, situada no bairro do Forte, assim como também no próprio Forte Orange, que também não conta com tais dispensadores de lixo. O requerimento é do vereador José Mário, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 62/2026. Os vereadores que subscrevem, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município, requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com o setor responsável, com a finalidade de identificar com adesivos contendo o brasão, o nome da prefeitura e a secretaria que está lotado, todos os veículos que estão locados pelo Poder Executivo Municipal, e que os devidos adesivos estejam expostos em locais fáceis de visibilidade, como portas dianteiras, capô, tampa de mala e outras partes. Peço desculpa. Que se fizerem necessário. O requerimento é de autoria de todos os vereadores da Casa e está em discussão. Marcelo Andrade vai discutir. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, em nome de todos os vereadores, encabeçado por nós mesmos, a preocupação da identificação destes veículos com o brasão da prefeitura, até mesmo para que a gente, quando estiver passando por esses veículos, eles estejam em algum lugar, eles sejam identificados. Para que a gente não possa ser chamado aí a atenção pela população de que secretários ou trabalhadores estejam usando o veículo em condições próprias. E a gente precisa coibir essas situações, identificando que a Casa ao lado, Poder Executivo, possa botar isso em prática, porque isso é uma legislação. E a gente precisa fazer com que isso seja executado. Para que a gente possa identificar qual é o carro da saúde, qual é o carro da educação, qual é o carro do conselho, qual é o carro das políticas sociais, e aí não fica uma bagunça neste município. Até quem estiver transitando dentro do nosso território, a gente saber. Às vezes assim, eu preciso de um carro, o que muita gente ouve. Eu preciso de um carro para ir para o hospital, foi negado. Mas o carro passou aqui na minha porta da saúde, o carro da prefeitura. Mas foi carro de onde? Qual foi a pasta? Qual foi a secretaria? Para que a gente possa identificar, fazer valer a lei que está em execução no Brasil, e a gente precisa fazer com que a gente também cumpra. Eu tenho identificado, nós temos identificado, inclusive, a gente tem visto nas ruas, foi uma preocupação nossa, por isso que foi todos os vereadores e vereadoras com essa preocupação e que este requerimento seja atendido com brevidade. Obrigado. Fale. Votação. Continua em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade o vereador que foi feito por o requerimento que foi feito por todos os vereadores da Casa. Matéria de segunda votação. Projeto de lei número 6/2026, denomina Lagradouro Público e das outras providências. O vereador Edivaldo José dos Santos submete à apreciação do plenário o presente projeto de lei. Artigo 1º.
fica denominado de José Flávio Madureira Neto, a rua Adugiza, situada na comunidade do Roque Santeiro. Artigo 2º, fica a Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá responsável pela confecção e instalação da placa com o nome da mencionada rua. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Tem aqui uma justificativa, mas eu creio que não? Então eu vou ler aqui, porque é bom a gente deixar, que é uma pessoa que tem uma história. Justificativa. José Flávio Madureira Neto é mais do que merecedor que lhe seja feita esta homenagem póstuma, por ter sido um homem dedicado à política da ilha, grande defensor do município e dos bons costumes, na qualidade de vereador e presidente deste poder público municipal, deixando um grande legado que servirá de exemplo para as novas gerações da ilha. O projeto de lei do vereador Edivaldo está em discussão. Edivaldo vai fazer a discussão dele. Meu muito bom dia a todos, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto de lei veio também me trazer para que se pudesse ser feito oficialmente o nome daquela rua, através da população. Inclusive, se reuniram, me procuraram, e eu consegui fazer isso conversando também com a família. Mas, muito embora a gente vê que você morar numa localidade onde não tem e nem chega a correspondência, os endereços são muito indevidos, então, hoje eu vejo na forma da qualidade da pessoa, como ex-vereador dessa casa, uma pessoa que deixou a sua contribuição, um grande vereador que foi aqui no município da nossa ilha. Então, nada mais justo do que a gente deixar essa homenagem ao senhor José Flávio Madureira Neto. Era só isso, essa discussão, e eu peço que os pares concluam em votação esse projeto. Continua em discussão, realmente é uma homenagem muito digna e muito merecida, que vai ser aprovada e vai ser transmitida também para a família dele. Não havendo mais quem discute em segunda votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está, aprovado por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, eu queria quebrar um pouco o protocolo, pedir para que a gente fizesse uma quebra de interstício, para que a gente realizasse outra reunião após 5 minutos. Coloco a quebra de interstício em discussão, não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está, aprovado por unanimidade, e com isso eu dou a reunião por encerrada, marcando a próxima para daqui a 5 minutos.